carreira do programa 200. Já estamos aqui de novo no programa 201, porque o tempo urge. Infelizmente, hoje provavelmente não vamos poder contar com o nosso amigo Victor, tem um compromisso. E para não fazer um WO, a gente resolveu gravar hoje mesmo na terça-feira. Estamos gravando até um pouquinho mais cedo. Bom, eu acho que deveriam distribuir botes salva-vidas, coletes salva-vida, porque a choradeira tá num nível absurdo, né? Enfim, Trump tomou posse, Inês é morta, vai chorar na cama que é lugar quente e ele veio com tudo. Honora, como jornalista, aí, como é que você viu a posse do Donald Trump e especialmente a cobertura? Meio apocalíptica, eu tenho a impressão. Não, tem umas coisas hilárias sempre, né? Aquele negócio de dizer assim, não, o Biden estendeu a mão, mas o Donald Trump não fez contato visual com ele estava de mau humor, não sei o quê. Desculpa, isso jornalistas brasileiros comentando, né? É impressionante. Você sabe que eu assisti quase inteira em português, assim, aqui pelo Brasil, mas de vez em quando eu dava umas escapadas. Aí quando chega nesse nível de bobagem, eu não me aguento, aí eu mudo, vou para a CNN americana ou algum outro canal, tá? Porque, gente, não dá. Não dá dizer, ele não viu. Ele estava de costas, inclusive, tá? Eu não sei como é que o jornalista conseguiu ver o semblante fechado do Donald Trump, sabe, assim na hora que ele recebeu. Inclusive, o Biden falou assim, welcome home, né? Gente, fofíssimo. Você tá mudo, você tá mudo. Inclusive é o que o Trump respondeu, né? Thank you very much. Você acha que é semblante fechado, porque isso, a linguagem corporal, não sei o quê. Gente, pelo amor, menos. Eu vou contar um caos, eu vou dar uma de Márcio agora, eu vou contar um caos. Na minha época de redação, de impresso, quando não tinha digital, você tem um problema sério com foto. Foto de alguém em 3 colunas de jornal é um mico, sai horrível. Foto em uma coluna, pior ainda. Então, assim, quem que a gente botava sempre que tinha que botar alguma coisa em uma coluna? Marco Maciel. Em 3 colunas, Antônio Delfim Neto. Gente, não é que a gente fosse fã de um ou do outro, tá? Sério, sério. Eram 2 clássicos, tá? Você tem assim, então bota lá, dá um Naquela jeito época a de encaixar. polarização era assim, ô Nora. Não, assim, tem muita coisa que não tem nada por trás daquilo que você está imaginando. Às vezes é uma coisa tão comezinha como simplesmente não. Sério, você bota uma foto de uma pessoa normal em 3 colunas, é um horror. Se por algum motivo o diagramador tinha te deixado um buraco para foto em 3 colunas, ou caiu um gráfico, e você tem que botar isso, gente, era Delfim Neto 90% das vezes. Em uma coluna. Sério, fora Marco Maciel, quem que cabe? Ninguém. Então, assim, Muito e bom, as muito bom. pessoas ficam. Não, essa era uma coisa que, quando eu dava aula, eu sempre explicava para os meus alunos. Gente, menos paranoia. Às vezes, a explicação é muito mais É, simples. se tiver Tá? alguém mais jovem nos acompanhando aqui, né? Marco Maciel, que inclusive foi vice-presidente da República, Presidente. era um político muito competente, né? Assim, a la Kassab, e era um varapau, assim, né? Bem Era magro, perfeito. alto. Uma coluna, Era o você podia mapa do colocar ele de Chile. corpo É, inteiro mapa ou do só o Chile, é rosto, isso aí. Mapa né? do Chile. O Isso aí. apelido Ou dele era o só Mapa do Chile. Mesmo só o rosto dele É era verdade. pequenininho, entendeu? É. E o Delfim Neto nem precisava ser de corpo inteiro. Já qualquer coisa, qualquer plano americano, qualquer coisa assim, já preenchia 3 colunas. Esse é um exemplo, tá? Mas assim, como esses, eu poderia contar durante uma hora casos desse tipo. Então, muitas vezes, às vezes o cara não escutou o que o outro disse, sabe? Tem umas coisas assim. E jornalistas ficam tecendo elucubrações, e às vezes não é nada disso, tá? Às vezes é, tá? De novo, você sabe o quão paranoica eu sou, mas a maior parte das vezes não é, gente, às vezes é só isso. E Então, assim, desse lado da cobertura, eu achei hilárias essas. Na verdade, você sempre fica procurando um gesto que se encaixe na tua narrativa, tá? Se não acontece, de novo, como a história do Elon Musk, tá? Se ele estava. falaremos aí no próximo Tá bom, tá rodada. bom, me antecipei, é verdade, eu me antecipei. Mas assim, às vezes não é nada disso, tá? Outras vezes é aquela foto famosa do Estadão, que é sensacional.
a Dilma meio abaixada assim e o esqueci como é que chama aquilo? Ah, um O guarda, Guardião da um Independência lá, um desse, coisa, que tá com sabre Dragão. assim. Como? isso. Dragão da Dragão da Independência. Independência, é isso, obrigado. Guardião não, né? Mas tudo bem. Era ão no final. Parece que está esfaqueando, não, esfaqueando, não, sabrando, sei lá como é que chama isso, a Dilma. E não é nada disso, é simplesmente o ângulo. Às vezes, as coisas são mais simples do que parecem. Então, essas coisas. Então, de novo, eu fiquei vendo um pouco pelas TVs brasileiras, um pouco pela Globo News, um pouco, não, CNN principalmente, mas aí quando esse nível de bobajada atingia um certo limite, eu mudava e ia para uma coisa um pouco mais objetiva, tá? Que é o que deveria acontecer, né? Então, enfim, de novo, não tenho muitos elogios a tecer a minha classe. E você, Márcio, como acompanhando aí a posse, o que que se destacaria assim na sua percepção, na sua visão? Após eles tiveram que improvisar muita coisa, né? Porque ia ser do lado de fora e aí teve a neve, teve o frio e eles é, tiveram que fazer uma adaptação, né? Vai colocar tudo. Mas eu acho que aconteceu tudo normalmente, aquela coisa. Agora, quem está catando pelo em ovo, né? Quem está procurando encrenque, e hoje, né? A Nora contou um caos antigo, né? Hoje, quer dizer que todo mundo tem um celular, todo mundo, né, registra alguma coisa. Então, essas ilações, assim, elas ficaram muito melhores, né? Muito mais. Eu lembro, Documentadas. né, documentada, aí o cara coloca lá, não, porque fulano, coisa e tal, né? E hoje, por exemplo, até foi engraçado. Assim, a posse para mim foi normal, foi jogo normal, aconteceu tudo como tinha que acontecer. Agora, quem quiser olhar o aspecto, não, fulano olhou para o lado quando fulano estava fazendo, o outro fez saudação nazista, meu Deus do céu, negócio totalmente. Agora de tarde, né? Ainda para dar mais uma pá de cal na cultura woke, né? Que já tá levando mais pedra que a Geni, graças a Deus, né? Eu acho que a cultura woke morreu e eu não vou chorar no velório de jeito nenhum. Então, nós temos o nosso exemplar da cultura woke, que é o Mimi Júnior, né? E agora de tarde eu estava assistindo, estava sem nada para fazer, comecei a ver o jogo do Real Madrid com o Las Palmas, né? Pelo Campeonato Espanhol, e o Vini Júnior está suspenso por causa daquela encrenca que ele arrumou com o goleiro lá, que ele agrediu e pegou 2 jogos de suspensão. O juiz era racista, o goleiro era racista, o tribunal era racista, enfim, todo mundo era racista, suspenderam o coitadinho. E aí, e foi impressionante, cara. Eu vi, quer dizer, visão minha, posso estar polarizado. Eu nunca vi, nos últimos anos, nos últimos tempos, o Real Madrid jogar tão descontraído. Eles estavam enfiando 4-1. Claro, enfiar 4-1 no Las Palmas jogando em casa não é exatamente uma façanha de herói. Mas assim, o Mbappé estava jogando, o Rodrigo estava jogando, o Bellingham jogando, e você via, né, quem já jogou pelada, né, sabe disso, você via que os caras estavam descontraídos, o cara fazia uma cagada, olhava para o outro, ficava rindo, e tal. E aí, de repente, focaram o Parecia Vini até que Júnior. eles estavam jogando futebol, né? Não, assim, diz, olha, pô, graças a Deus não vai ter crenca, não vai ter ninguém. Quer dizer, conclusão minha, né? E aí, uma hora focaram o Vini Júnior na arquibancada. E o Vini Júnior estava puto. Deu para ver que a cara dele, que aquilo ali, agora, mais uma vez, sou eu que estou fazendo as conclusões. Pode ser que na hora alguém pisou no pé dele ali, e tal, ele estava com uma cara chata, que acontece. Então, o que eu estou Bom, dizendo é o seguinte: hoje então, a gente tem muito mais esse tipo de coisa, né? De pegar uma imagem, pegar um frame, coisa e tal, e tirar conclusões. Mas do jogo hoje, as conclusões que eu tirei foram exatamente as que eu esperava, porque dá a impressão que quando ele sai um caminhão das costas, cara. Pô, não e vai ter eu crítica, hoje não vai ter briga, hoje nós vamos só jogar e futebol esse e vai ser paralelo muito divertido. E esse paralelo que você faz com a aposta é no seguinte, foi tudo dentro daquilo que se imaginava, não viu muita grande novidade. Bom, a Nora, como jornalista, não viu muita qualidade na cobertura, crítica da qual eu concordo, e
algumas coisas são até meio assustadoras. O Márcio, na percepção dele, assim, a liturgia foi respeitada, seguiu o jogo, mas eu acho que talvez o Xará tenha um lado aí para explorar. Se eu conheço bem ele, o que que o Trump de fato disse, né? Eu tenho a É. sensação Uhum. que ele fez um discurso assim bastante contundente, né? Uhum. E ele é um cara muito carismático e apesar de usar o teleprompter, né? Existem pessoas e pessoas, né? Alguém pode simplesmente ir lá ler. Eu diria que ele pelo menos interpretou aquela mensagem, né? E ele a linguagem corporal dele fala muito, né? O quão à vontade ele se sente ali naquela posição, né? Tem uma hora, inclusive, que ele se apoia no púlpito, vira para um lado, depois vira para o outro. Tem uma hora que ele faz um caco, seguramente aquilo não está no teleprompter, né? Que ele fala sobre os Estados Unidos, né? Usar toda a sua potencialidade de petróleo e gás, né? Tem um recado dado ali, né? E ele fala, usar, e vamos usar. Né, ele faz o. O que que você achou do discurso do Trump, Xará? É mais do mesmo ou realmente ali tem uma contundência, tem uma, assim, assumida mudança de norte? O que que você achou? Na verdade, foi o resumo de toda a campanha eleitoral dele, né? Na verdade, mais do que da campanha, o que ele vem falando nos últimos 8 anos, né? Tanto os 4 que ele foi presidente, quanto os 4 que ele ficou na oposição. Então, não tem muita novidade. É engraçado como o mercado ele é, se desanuviou um pouco só porque o Trump não anunciou nenhuma tarifa no discurso de posse, né? Como se como se ele não fosse fazê-lo ao longo do tempo, né? Então, o Sim, mercado é meio louco de vez em quando, mas não vi nenhuma novidade. Eu acho que o que chama atenção é que você condensa todas as ideias num discurso, com começo, meio e fim, e tal, tá tudo ali, né? Não tem muita ilusão no sentido, bom, não tem muita novidade, né? ele No ganhou e sentido vai de ele ganhou e vai aliviar vai agora. aliviar agora. Não, não. Esquece, né? Ele vai fazer, ele vai tentar fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Não tem estelionato eleitoral, né? Esse é um ponto. E outro ponto que eu queria chamar a atenção na cerimônia de posse é o fato do Biden estar lá, que é absolutamente importante. O Trump não esteve, foi representado, foi substituído, né, pelo Pence, que era o vice dele. O Trump não foi à posse do Biden, que é muito ruim. E o Biden esteve lá, né? Biden, Kamala, enfim. Houve, como em toda democracia deveria ser, uma transferência de posse, de poder pacífica, Houve uma né? liturgia, respeito à liturgia, né? Respeito à liturgia. Então, o Trump ainda deve nesse aspecto, né? Da liturgia do cargo, da liturgia daquilo que se espera de um Mr. President numa democracia. Espero que ao longo desses 4 anos ele o faça. Por enquanto, ele está devendo. Só uma coisinha, um adendo com isso que o Guterman falou agora. O Trump foi bastante duro com o Biden. A cara Isso, dele falou umas exato, coisas assim que isso, eu não sei se o Biden realmente escutou, se ele não estava cochilando o quê. Eu não sei se eu teria tido o sangue frio que ele teve de continuar sentado ali onde estava, sim. tá? É Ele político, né? foi Político tem que ter sangue de claro. barata a zero de jogo, né? Sem dúvida, sem, não, e tem um botãozinho assim que eles Isso. desligam, né? E eles não. Mas assim, foram ditas algumas coisas assim meio assustadoras. Aliás, teve várias assim no discurso do Trump. De novo, parecia que ele estava no palanque, né? Ele Isso. Não, mas ele tava falando com os seus interno. correligionários, Era, seus eleitores, aham, era, né? E o É, Biden sabe disso, sim. é, né? É o que diferente do papo que ele tem com o Biden ali a é, portas fechadas na Casa Branca. Obviamente é diferente. Claro, é, mas mesmo assim, Mesmo assim é chocante, né? foi é, assim, é que na realmente. verdade em situações como essa, né? Entra aquele redator, né, que mais diplomaticamente pode pontuar diferenças, né? Eu acho que na minha leitura, né, ainda que não tenha falado nenhuma grande novidade, o que me chamou bastante atenção foi a crueza do que o Trump falou, né? Ele não usou meias palavras
em nenhuma situação, sobre nenhum tema. Ele foi absolutamente Uhum. claro, não houve divagação, não houve margem para interpretação, né? E talvez a coisa mais ilustrativa disso, que ele, que ele talvez não precisasse abordar ali naquele momento, mas foi quando ele falou. No nosso governo não existem nada além do que dois gêneros, né? Homem e mulher, né? Os dois gêneros, pronto, acabou. Então ali é uma coisa binária, concreta, clara, crua e o símbolo de um conjunto de coisas que mostra o seguinte, olha, eu vim aqui para um enfrentamento, que foi o que o Márcio falou, que eu acho que eu já até comecei a montar a pauta para o nosso próximo bate-papo, se realmente é o fim da cultura woke. Porque eu já vi gente dizer o seguinte, pelo contrário, né? Porque agora, como eles estão na posição de pedra, de vítima, como não estão no poder, eles podem talvez se vitimizar e radicalizar ainda mais. O tempo é que vai dizer, o tempo dirá Aliás, e nó- tem uma coisa diferente no discurso. Eu nunca tinha ouvido, talvez ele já tivesse falado antes. Equiparação de cartel de drogas com organização terrorista. Isso para mim é novidade. Óbvio que ele tem toda essa questão da imigração, tal, mas o fato é que se ele de fato fizer um negócio desse, pode mudar o patamar de enfrentamento das organizações dos cartéis de droga, inclusive, tal, não sei quanto o PCC tem de penetração no território americano, não deve ter muito, né? Mas é ah, mas, um. mas se quem mantém recursos lá, né? Se não forem de com uma origem muito clara e Isso. passarem a ser tratados assim, e eu posso estar enganado. Mas eu acho que o governo Trump vai agir de uma forma mais incisiva com governos, especialmente da sua área mais próxima de atuação e liderança, a Venezuela, Brasil, onde o governo americano entender que as instituições democráticas, a liberdade de expressão, mas especialmente os ativos americanos não estejam sendo respeitados. Então, eu não vou ficar surpreso, por exemplo, se os ministros do Supremo tiverem seus vistos cassados ou alguma coisa do tipo, pirotécnico. Pode ser que não. Vamos ver. Semana que vem, então, a gente já tem um tema aqui, uma lição de casa para discutir, se é o fim ou não da cultura woke, né? Eu acho que é um bom tema. Diga aí, Márcio. Não, duas coisas. Primeiro, ele claramente discursou para a turma dele. Ele deu a resposta que o eleitor médio trumpiano queria ouvir. Sim, Então, esse troço do gênero é muito importante para esses caras. Ele não faz a coisa. Você pode chamar o Trump de tudo, menos de burro. Né? Ele é inteligente, ele sabe com quem ele está lidando, e se ele jogou todas essas cascas de banana, é o estilo dele, é o sim. estilão dele, e ele ia manter o estilo na posse. Claro que ao longo do tempo ele vai achar o caminho mais certo. Tá? Sobre o woke, a minha teoria sempre foi a seguinte, né? A cultura woke, ela pegou alguns ideais, porque, como eu digo, né, eu sou 50 anos atrás, eu sei qual era a situação do negro, qual era a situação do homossexual, qual era a situação da mulher. E eles pegaram causas nobres, o racismo, a homofobia e tal, coisas importantes, e criaram um código, né? Ao invés de transformar isso digamos assim, Martin Luther King. Martin Luther King era um cara cujo sonho era que as crianças brancas e negras brincassem juntas. Ele falou isso, né? Então, já o woke não, o woke é um discurso de ódio. Eles tinham ódio. Você está devendo, você é branco, você não tem lugar de fala, você é isso, é aquilo. É É como um se troço fosse ridículo. a Como se substituição da fosse um luta. absurdo você ter nascido branco. Né? Aí eu, né, já tive uma discussão esse dia sobre meritocracia. Então, é aquele troço. O cara, ele não propõe nada, o woke não propõe nada, ele nunca propôs nada. A única proposição dele é que tem que pagar isso aí, é uma dívida histórica, nós queremos corrigir o passado. E ninguém corrige o passado, a gente só corrige o futuro. Então, e eles adotaram uma ditadura que foi como qualquer ditadura, quer dizer, você não podia abrir a boca, você, É. você A chamar sensação, alguém.
Você chamar alguém de gordo era motivo de Se me espancamento, motivo chamar, de ainda mais eu, por exemplo, se me chamar de gordo, vai arrumar briga, ainda mais no meu caso que me declarei transmagro, né? Então, exatamente. isso é Então, inadmissível. essa foi a encrenca, essa que foi a encrenca É, do woke, e isso aí é que está morrendo. E é. eu acho que mesmo Eu acho, Márcio, que eles vão existe. ter que mudar os É, paradigmas, só eu isso. acho que quanto a isso, não sei, existem possíveis divergências que nós debateremos no nosso próximo encontro, se Perfeitamente. realmente é o fim ou não. O que eu Nós dois sei temos lugar de fala aqui, é não tem problema. exatamente, né? Então, o que eu sinto em complemento ao que você disse é que assim, como não existe mais espaço para a luta de classes no seu formato original, né? Dos donos dos meios de produção contra o proletário que está na linha lá de produção, com a migração dos empregos e tudo, é como se essas minorias substituíssem os proletários e fossem os oprimidos da vez para dar combustível para esse mesmo discurso de luta de classes, né? Mas falaremos da cultura woke na próxima semana, se ela morreu ou não, ou se ela vai se radicalizar, enfim. Eu acho Só. que para a grande maioria esse discurso se exauriu, perdeu espaço, mas eu não sei se o ativismo vai cair. Tema para a próxima semana. Bom, esse próximo item, eu vou pedir licença ao Márcio e à Nora e vou começar pelo Xará por um motivo óbvio, né? Ô, Xará, o Musk é o nazista da vez, assim, ele fez um cumprimento nazista. Como é que você analisa o ato, o gesto dele em si, a repercussão do gesto? Fique à vontade. É piada, né? Enfim, você está vendo o nazista debaixo da cama, assim como os revolucionários de 64, se bem que eles tinham alguma razão, né? Viam comunistas debaixo da cama. Então, é, enfim, não tem nem o que comentar. Inclusive, teve várias pessoas, vários perfis, enfim, colocando fotos de políticos democratas com o mesmo gesto, porque você tira a foto, o cara está fazendo determinado gesto, e no caso do Musk, eu vi, né, acho que vocês devem ter visto também o que ele faz, né, ele Não, e o bate que no ele peito e fala, faz né? assim, Ele está Vai. falando, né? Do meu coração, né? isso, e aí meio que dando, fazendo como se fosse para o espaço, né, que é o métier dele, né, É como se a estivesse questão do jogando o coração dele SpaceX, ali, tá? né? Enfim. Mas o fato é que é, não tem o porquê achar que o Musk é antissemita ou tenha pendores fascistas, né? Não mais do que a média dos que vivem ali, né? Então, não Deixa eu sei. deixa eu fazer uma Não tem pergunta, muito. Xará. Se o Musk for nazista e ele tiver o poder de atacar Israel, ele vira um ídolo de esquerda a partir daí? Pode ser. Então, eu acho que é um dos problemas da cultura woke, né? É o bingo dos privilégios, né? Não importa o Quem, que, importa quem. mas não, como é que você faz a hierarquia, né? Teve um ministro negro que assediou uma mulher, então como é que você lida com isso, né? Porque afinal são duas minorias, tal. E no caso você está falando da briga dos palestinos e ao mesmo tempo bilionário, enfim, de fato. Mas isso não vai acontecer, né? Porque o Musk ele nunca se aliaria ao Hamas, ele é colonialista, né? Como sabemos. Exatamente. Xará, só para complementar aqui, para esgotar da sua parte. Uma das críticas foi que, mas sabendo que pode vir a ser mal interpretado, ele deveria ter evitado o gesto para não dar margem a duplas interpretações. Como você reagiria a este argumento? Eu faria mais, E bom, vamos lá, só Nora. para só para provocar. E você, Nora, o que que você achou? O Musk é o nazista da vez? Então, eu já vi um monte de gente dizendo Eu fui num monstro casamento. africano. Eu fui Aí num. já É, justificando. eu fui num casamento que tinha um monte de nazistas, porque a certa altura
o padre estava abençoando os noivos e o pessoal ficou com a Eu mão jurei, assim. então, mas hoje eu já vi um monte de gente falando, porque ele é sul-africano. Então, assim, isso já é uma demonstração clara, né, óbvia, né, que ele é. O que, assim, a injúria, eles ainda acrescentam xenofobia, né, porque o sujeito não é uma coisa. Então, e aí demonstram toda a xenofobia, porque sul-africano tá, ele nasceu na África do Sul. Ele tem passaporte canadense. Eu Existe também rico, existe ricofobia? Fobia falo. a ricos? Só. Ou, ou biliofobia? Fobia a bilionários? Será que existe? É. Opa, Existe, desculpa, opa. existe sucessofobia. Gente que Hum. odeia quem faz sucesso. É só isso. Bom, e você, Nora? Então, você Não, também, no eu, nosso eu bolão não. nazista ou não, se é que esse é um Não, assunto que poderia se brincar, o não, não, gesto ali não pode ser interpretado assim. absolutamente não. E agora eu Hum, esqueci o nome, mas tem uma ONG internacional muito famosa que caça, como é que chama? Simon Rosenthal. Manifestações, É isso, Xará? manifestações Pode ser. nazistas e coisas assim. Eu não sei se foram eles, não. Mas uma que fica assim, a procura dessas coisas fica nas minúcias. Eles falam que não é, tá? Eu vou, em algum momento, eu espero até o final do programa me lembrar do nome dessa ONG, tá? Mas é gente de respeito e tudo. Eles mesmos falaram que não. Então, assim, mas também não adianta nada, tá? Não adianta nada um judeu dizer que uma coisa não é nazista, porque vai vir outro que aí o lugar de fala vai para o espaço, é claro, vai vir um outro para dizer, não, você não sabe, né? Então, E Aliás, você? deixa eu só falar, ricofobia não existe. Deixa eu explicar para você, o Porto, que você não, talvez não esteja muito Informado, né, sobre o antenado tema. com essa questão Das fobias. da cultura woke de Turok. maneira geral, que é o Sim. seguinte: não existe racismo reverso. O negro, quando, né, a gente sabe, né, quando despreza o branco, ele não está sendo racista. É só uma questão de você colocar Por as, exemplo, as palmitar não é suas. racista. Não é porque você está colocando você está resgatando uma dívida histórica, né? Tá. Então, o inverso não é racismo. Portanto, atacar os ricos não é uma fobia, é justiça. Ah, entendi. Tipo, cuidado que troca, alguém vai tipo, fazer um tipo, corte tro, nessa fala. tipo trocar invasão por apropriação, né? Ou assalto por expropriação. É aquela nova língua, né? Isso, Que começa exatamente. com os recursos não declarados para aquilo que a gente a vida inteira entendeu como caixa 2. E você, Márcio, o que que achou dessa polêmica? Inclusive, assim, né? A Datena Lima disse que ali naquele gestual do Musk tinha uma mensagem cifrada, uma coisa meio em código e tal. Você também acha que esse imbecil, esse burrão do Musk, né, só porque ele é um homem mais rico do mundo, fez o foguete da ré, que ele não seria tão inteligente assim de fazer esse gesto? O que que você É, acha, Márcio? o que mostra, eu acho, antes de tudo, desespero. Os caras estão desesperados, o cara está catando pelo em ovo. Eu tenho que arrumar algo para justificar a minha teoria de que o Trump é nazista e foi eleito por nazista e quem suporta ele é nazista. Aliás, na história da ricofobia, existe um detalhe importante. Se você disser para alguém que o Lula é rico, o cara vai te cobrir de porrada. O Lula é pobre de garanhuns e coisa e tal. Ah, mas ele ganha US$ 200.000 para fazer uma palestra. Não, mas ele merece, coisa e tal. Então, foi outro problema do woke, muito sério, né? Que eles se alinharam ao lado político. Esse foi um outro problema, né? Além de todas as incoerências, eles se alinharam ao lado político, claramente. Então, por exemplo, né, é um absurdo feministas, né? Só fazendo o contexto aqui, né? O pessoal que é feminista, que é contra os homens, xinga todo mundo de homofóbico e coisa e tal, aí, na questão de Israel contra os árabes, defende o árabe.
O árabe que obriga a mulher a usar burca, que mata homossexual. Não, mas mata homossexual, mas não é nada pessoal, é uma coisa assim. Não é Seria assim cômico. homossexual, Isso, né? né? Seria cômico se não fosse trágico, é muito trágico. E é por isso que eles estão levando as lapadas que estão levando. Então é merecido. Então o que acontece é o seguinte, fala agora. Não, uma coisinha que eu queria acrescentar. Alguém consegue imaginar o Musk sendo sutil ou dando indireta? Eu lembro da entrevista que o Boa, cara na falou boa. pra ele, ele falou, pô, você acha que eu tô preocupado com dinheiro, né? É, Foda-se, né? gente, Desculpa, pode não. Bom, o ninguém cara vê não tem a mesmo, pode menor falar palavrão. sutileza, ele não anda com meias palavras, nada. Então, assim, para mim já tem um problema ali, é uma contradição em termos, né? Você achar que ele estava fazendo alguma coisa cifrada, vamos lá de novo, gente, é Elon Musk, tá? Algo cifrado, o cara vai na bucha. Ele já chamou os ministros do Supremo do Brasil de coisa muito pior, com nome e sobrenome, com todo. O cara nem coloca asterisco ou pontinhos, ele fala a palavra inteira. Então, assim, eu não consigo imaginar que seria algo cifrado. Se o cara quisesse fazer isso, ele ia fazer com todas as coisas e capaz de aparecer com uma suástica, entendeu? É, Ele e não era um ia cara deixar que dúvida. naturalmente teria uma visão muito mais menos individualista e mais totalitária, né? Ele é um cara que prega o mérito, a individualidade, né? O respeito à Tudo. individualidade, os talentos. Ó, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que. Ah, desculpa, Márcio, acho que você ia concluir, Não, né? não, só queria Tudo concluir bem? exatamente. O que Perdão. acontece? Então, mais uma vez, os caras estão desesperados. E o que que acontece? Toda vez que você tem, eu tenho lá minha coluna no Facebook, eu escrevo minhas coisas no boteco e tal. Toda vez que você tenta argumentar de uma forma lógica com os caras te chamam de bolsonarista, de fascista, disso, daquilo. Então, precisou um cara, né? Você que já jogou bola sabe disso, né? Você entra no campo para jogar bola. Aí o adversário começa a distribuir porrada, né? Se você não der Aí o que que porrada, você vai perder o acontece? jogo. Chega uma hora que tem que aparecer alguém para ir lá e dar porrada nos caras. Então, é exatamente por isso que o Musk, o Trump, esses caras, eles estão ganhando tanto prestígio, porque eles estão falando aquilo que todos nós gostaríamos de falar. Você A está verdade dizendo é então que que se. Você está dizendo assim que se tivesse uma seleção mundial nesse jogo de hoje aqui, o Coutinho, né, selecionaria, teria um meio de campo que seriam Elon Musk, Trump e Chicão. isso, Mas exatamente. basicamente seria isso, E né? o Que, Chicão seria o mais delicado, caso porque o do Chicão sabia time, jogar assim. futebol. É Nas isso aí. horas vagas, ele só não jogava futebol porque ele não achava importante, né? Isso Ele aí. achava mais legal dar porrada. Mas ele sabia jogar, em caso de necessidade. Então, só para fechar, hoje até eu fiz um comentário, não sei se foi na timeline do Guterman ou do Vitor, né? Eu digo, olha, o Oak está se igualando aos traficantes do Rio, né? Que matam um sujeito porque ele fez um gesto que parece ser da facção contrária, né? Seria cômico se não fosse trágico. Então, o cara aparentemente fez uma saudação nazista e, quer dizer, totalmente tirado do contexto, é só olhar o contexto para ver que não aconteceu isso, não tem nada a ver, mas, então, é coisa de facção, virou um negócio de É. facção criminosa. E- Então, resumindo a história, tem nada de nazista, pelo amor de Deus, esquece esse troço. E vamos jogar o jogo agora. O jogo jogado, o Trump ganhou, e agora ele vai botar a regra dele. E pronto. É só é, isso que vai acontecer. essa conversa aí de atribuir ao Elon Musk o que seria um gesto nazista, ela ganha assim um contorno assim meio de ópera bufa, um negócio meio tragicômico, mas sempre que a gente trata do fascismo, mas especialmente do nazismo, de forma banal, quando a gente usa esses termos para qualquer coisa, a meu ver, isso denota uma profunda falta de empatia, de respeito com as pessoas que foram vítimas do Holocausto e com as suas famílias, né? O Holocausto, o nazismo, foi algo muito sério que deveria ser tratada com a devida seriedade, né? E não virar quase que uma gíria para qualquer coisa que não seja aquilo que você acredita, né? Então, eu acho que esse episódio assim também denota assim, as reações possíveis ao gesto do Musk, né? Assim, que nós estamos num mundo fértil para teorias conspiratórias, né? Que assim
Qualquer coisa vira um sinal, que nem tem um vídeo de um cara que ele tá se posicionando ali numa turma e ele tá assim, com a mão assim, né? E aí acho que a esposa, a mulher fala assim, dá um passo para trás, porque ele tá nitidamente ele tá tampando ela ali na foto. Aí o cara muda a posição da mão, mas ali parece que alguém já vê um gesto. Então assim, cara, essa banalização do nazismo é uma coisa que sempre vai me incomodar demais. E essa é a típico daquela situação que quando alguém atribui com um grau de certeza, quando faz aquele recorte preciso do movimento do Elon Musk, é aquela história, né, que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, muitas das pessoas que atribuem o Elon Musk um gesto nazista, na verdade, elas estão falando muito mais sobre a sua desonestidade, sobre a sua visão turva das coisas, né? E que realmente ali o que ele fez foi um cumprimento que não teria. E eu fiz aqui uma brincadeira com meu amigo Márcio, falando qual seria a escalação no meio de campo dos dias de hoje, que seria Elon Musk, Trump e Chicão. Para os mais jovens e que não se lembram, o Chicão foi um jogador que jogou no São Paulo, mas tem uma passagem muito curiosa com ele. Em 1978, na Copa da Argentina, teve um jogo Brasil e Argentina, um inesquecível 0-0 que entrou para a história do futebol como a Batalha de Rosário, né? Naquela ocasião, o time da Argentina batia para Chuchu e o nosso técnico falecido, mergulhador e militar Cláudio Coutinho, para aquela partida em particular, escalou o Chicão, que ali na Argentina abriu a caixinha de ferramenta dele, bateu nos argentinos e equilibrou o jogo. Eu acho que nunca na história da Argentina um time da Argentina apanhou tanto, muito mais jogando em casa. Tudo isso por causa do Chicão, que aliás quebrou a perna na final do Campeonato Brasileiro do mesmo ano disputado, no começo do ano seguinte. O São Paulo tinha um time horroroso, o time do Atlético era muito melhor, Paulo Isidoro, João Leite, Toninho Cerezo, e o Chicão quebra a perna de um jogador chamado Ângelo, mas no final das contas o tricolor, mesmo com um time de grosso, foi lá e ganhou nos pênaltis. Diga aí, Márcio. Não, não. Primeiro, eu estou observando o gestual da Nora quando você fala mal dos argentinos. Eu Ah, acho é, que mas foi uma circunstância, minha querida, foi uma vai circunstância. Não, ser. não, Ela não, não. jogou alguns olhares, o olho direito olhou numa situação ali, Isso o aí. negócio é complicado. Mas só para fechar, tá? Não, Essa desculpa, eu só discordei do Porto quando ele falou assim, não, ele falou algo assim como que numa época em que os argentinos batiam muito, uma coisa assim. Tá, Ah, é só não, o essa time da parte que eu Argentina de discordo, hoje, tá? perto daquele time lá, Sempre. Então, não, mas, mas perto gente, de convenhamos, vai. Ardiles, Passarella, né, mesmo essa, depois o Ruggeri, essa turma de da- hoje aí é tudo amiguinho, eles são amigos, né? Nunca não, vi eles esse são jogador amigos, eles argentino e jogam tudo brasileiro lá ser na amigo, Europa, pô. isso acabou. Depois que Acabou. começou a jogar todo mundo junto na É, Europa, não tem acabou. mais essa Acabou mesmo. rivalidade que tinha Aliás, antes. sobre o assunto, essa semana o Papa se pronunciou sobre o cessar-fogo, né? E eu me lembrei, eu só não coloquei isso porque não tive coragem, né? Que é, até onde eu sei, é a primeira vez que um argentino entra numa briga para apartar, né? Normalmente eles começam a briga, né? Nunca vi um argentino entrar numa briga para separar. Não, parou. Os caras começam a briga, né? É normal, é característico. Mas só para fechar agora, falando sério, é essa história do woke mais uma vez, né? Você falou do nazismo. Eu me lembro que alguns anos atrás houve um atentado terrorista na Inglaterra, não sei o quê, e alguns imbecis picharam a estátua do Winston Churchill dizendo que Churchill era racista. E aí, de porra, mas tira do contexto e tal. Aí eu me lembro que isso foi discutir, a gente discutiu lá no Facebook, né? Eu falei, então quer dizer que você está botando o Hitler e o Churchill no mesmo balaio? E os caras estavam. Para você ver o nível de fanatismo que chega. É, Porque eu como eu tinha, falei, né? Se o Musk atacar não quiseram Israel, ele proibir, vira ídolo. quiseram proibir Monteiro Lobato aqui no Brasil, um dos maiores patriotas, além de grande ser um patriota, o cara lutou pelo petróleo brasileiro com poucos, porque em uma linha de um dos centos livros que ele escreveu, ele falava que a tia Anastácia subiu ali na árvore com uma agilidade que parecia macaco e tal. Bota o cara em 1930, quando ele escreveu isso, era Sim. outro mundo, era diferente. Contexto histórico, né? E aí não, e os caras vão logo no meio do joelho, né? Não, proibir Monteiro Lobato nas escolas. Porra, É, já teve regimes que queimaram livros, né? o que queima.
livro, queima a memória, queima tudo. Então foi só para fechar. Então, você falou a banalização do nazismo. Quando o cara coloca Churchill, o homem que venceu o Hitler, o homem que salvou a democracia ocidental, no mesmo balaio que o Hitler, a É, coisa está complicada. A coisa é realmente isso. perdeu o sentido. Só para fechar. Mas para falar de coisa complicada, né? Ô Xará, quando você pensa, olha só como nós estamos numa sinuca de bico. O Haddad deu uma entrevista para a CNN e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, porque assim vou me acalmando para quando não chegar a minha vez eu não usar palavras de baixo calão. Mas olha só como é que nós estamos ferrados nessa vida. Você se lembra que quando a gente discutia se o Paulo Guedes ia continuar ou não no governo, e eu sempre banquei que ele ia continuar, e eu ainda falava, vocês rezem para ele continuar. Porque não tem chance nenhuma do Bolsonaro tirar o Paulo Guedes e colocar alguém melhor no lugar. Olha como esse mundo dá a volta, Xará. Não é que nós estamos na mesma situação? Qual é a chance do Haddad sair e o Lula colocar Fala. alguém melhor? Xará, assim, eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas eu queria a sua opinião sobre a entrevista da Haddad na CNN. Me lembrou um pouco o debate do Manteiga com o Armínio Fraga na, na eleição, na campanha de 2014. É, o Fraga foi lá com. Conversa de surdo, né? O Fraga foi lá com um monte de dados técnicos, tal. O cara é um técnico, né? E o Manteiga é um somebody love político, partidário, e foi basicamente isso. As, os jornalistas ali tentando puxar alguma coisa e você não consegue nada, 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 zero. Você torce aquilo que o Haddad falou e não sobrou Teve uma nada, é hora que pasta a de Thaís vento. Hered até deu risada, que falou, ele pergunta, Ex- ele mesmo faz a Ele mesmo pergunta e responde. responde. Exato, exato. Ele tá com a pauta dele, né? Então, o Bolsonaro é o responsável pelo negócio do Pix e tem uma herança maldita aí. Aliás, a tal da herança maldita, hoje, a gente vai falar depois da reunião ministerial, vai ser onipresente em todos os discursos de todos os ministros, né? Isso é um guidance do próprio marqueteiro. Então, o Haddad já se adiantou, né, no processo. Então, não tem nada. Cara, assim, ele não tem o que falar que agrade o mercado. Ele também não pode falar alguma coisa que desagrade completamente, né? Ele sabe que o mercado ouve com lupa aquilo que ele está falando, né? Ou vê com lupa aquilo que ele está falando. Então fica no somebody love o tempo inteiro. Você não se tira nada, né? Daquilo que foi falado, daquilo que os coitados jornalistas, né? Com a missão de arrancar alguma coisa, tentaram. Zero. E você, Nora, a sua visão jornalística daquele show Mambembe, Então, primeira coisa, eu com acho assim, todo, com todo respeito aí aos shows pelos Mambembes, circos. pelos circos mundo afora, hein? Pelo amor de Eu Deus. acho assim, primeira coisa, eu acho que jornalista tem que parar de ter medo de interromper o entrevistado quando ele não está respondendo, tá? Primeira coisa, tem que interromper. Não é, que acontece? Este não foi nem o primeiro, nem o único caso, nem nada, mas assim, a gente ficou escutando, tinha horas que você tinha 6, 7 minutos de blá, 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 uísque sachê, tá? Que nem respondia a pergunta, nem nada, e os jornalistas nem para interromper. Eu acho que assim, tem que parar de ter medo. E interrompa. Não vai acontecer. Não vai acontecer nada, não. Pode ser que aconteça alguma coisa. Mas é a sua função, cara. Sabe? O jornalista está aí para perguntar, para questionar. Não é fazer uma pergunta e esperar que, porventura, o entrevistado, em algum momento ao longo dos 25 minutos da fala dele, ele responda. Então, primeira coisa, o jornalista tem que parar de ter medo de interromper. E interrompa, sim, tá? Aliás, isso já foi feito em debate
com jornalista, já teve jornalista que interrompeu tanto o candidato que nem deixava responder. E aí agora tem medo de alguns? Ou tem medo, desculpa, só para esclarecer, eu não acho que a Thaís Herédia tenha medo, tá? Não é isso. Sim, Eu acho que deveriam voltar esse saudável hábito de interromper. Primeiro ponto. Segundo, tem uma coisa, quando você faz relações públicas, isso eu fazia, quando você prepara um entrevistado, alguém para dar entrevista, você faz um negocinho que chama talking points. É uma listinha de assuntos que a pessoa tem que abordar, não importa o que o outro diga, tá? Ele tem que deixar esses pontos, ele tem que frisar, tem que falar disso, tá? E por isso que muitas vezes você vê que a pergunta é uma e a resposta é outra. Por quê? Porque o entrevistado, no afã de cumprir com as coisinhas que o assessor de imprensa pediu, ou mandou, ou sugeriu, tá? Ele fica falando. Então, o que que aconteceu nessa pseudo-entrevista? Foi um lado desfilou toda a lista de talking points que tinha, simplesmente. Então, assim, vamos falar mal do Bolsonaro. Saiu o nome do Bolsonaro, parecia um coelho da cartola. Tinha nada a ver com nada. Mas eu acho que ele foi chegando num ponto que ele falou assim, putz, eu tô ficando sem opção. Aí ele começou Então, assim, eu não vou pedir que o assessor de imprensa do Ministério da Fazenda não faça isso. Claro, ele tem que fazer. Mas, gente, um pouquinho de vergonha na cara também, né? Sabe? Não deixe de responder. Eu entendo até que ele queira que frise certos talking points, mas não deixa de responder. Fica feio assim. Aí vira um meme que virou o resto do dia. Né? O que que se falou nos outros noticiários, nas redes sociais, tudo foi meme atrás de meme. Então, você pode dar os teus recados, faz parte da vida. O Relações Públicas, o assessor de imprensa, ele vive de fazer isso e de convencer o entrevistado a passar esses pontos. mas Ok, responder uma perguntinha uma vez ou outra até que não vai mal, né? não, né? E parar de fazer pergunta e responder a mesma pergunta, porque aí é o talking point elevado ao sei lá o quê, né? É, Então, isso eu assim, fazia no colegial, né? O professor me perguntava um negócio, eu não sabia responder, eu dizia assim, caro professor, nesse momento eu não me sinto capaz de responder essa pergunta. Mas se é, tivesse me perguntado isso, aí eu respondia o que eu exatamente. achava. Já ganhei uns. Exatamente. Teve umas vezes que eu consegui capturar uns meio pontinhos Mas assim. quantos anos você tinha, Porto? Ah, aí uns 15 para 16. Então, vamos dizer o seguinte, adolescente a gente desculpa e a gente até entende que faça isso. Agora, depois de uma certa idade e depois de um certo, tem que ter uma certa liturgia do cargo, sabe? Então, tá, ok, solta os teus talking points, cumpre lá com o teu assessor de imprensa para você não tomar bronca na volta, mas responda também as perguntas, né? Dá para equilibrar isso. Ponto, falei. Hoje eu tô brava com os meus colegas, hein? É verdade. Por isso que eu sempre pergunto para você, porque você é comprometida com a, com, com com a decência do exercício da belíssima profissão do jornalismo, né? Mas E eu já que contei, eu já comentei aqui no grupo, o Marcão, um amigo do meu marido da época da faculdade, ele me assiste, né? É um dos que assistem a gente. E ele falou que eu sou muito sincerona e muito brava. é isso aí. Tá Hum. certo. Que siga assim, é por isso que você está aqui. Nós não queremos um alecrim dourado, nós queremos a Nora na sua mais pura versão. Márcio, e você? Não sei se chegou a ver a entrevista, se viu, qual foi a sua impressão? Sobre o assunto, eu vi os trechos, né, vi uns pedaços, mas tinha dois caras, um deles está vivo ainda, mas já está meio que afastado. Tinha dois caras que eram mestres nisso aí, que era o Brizola E o Lu? e o Paulo Posso? Maluf. Exatamente. Maluf. São gênios, são gênios. Quer dizer, o Brizola, se perguntar para ele sobre o jogo do Corinthians, ele respondia com as perdas internacionais, porque as perdas internacionais valia para tudo, concurso de missa, escola de samba, E qualquer falava merda do que CIEPs perguntar, também, né? ele chegava nas perdas internacionais e o Maluf chegava que eu construí né? Eu fiz o elevado, eu fiz o túnel, eu fiz o Oceano Atlântico, né? Mas esses caras eram gênios, eles eram bons nesse troço, né? Não é qualquer um que atinge, né, esse nível que eles tinham, né? Para mim são hors concurso os dois.
inteligentes, né? Pessoas inteligentes, pessoas cultas, coisa e tal, que hoje já não é muito o caso, né? Sobre essa história que o Porto falou e vocês falaram, tem uma piadinha, né? Eu dou aula há 25 anos, aprendi muita piada ao longo da história, né? Então, tem uma piadinha, a história do garoto que ia fazer redação para o Enem, né? Ia fazer o Enem, e o moleque mal sabia escrever o nome, aqueles caras, né? Mas o pai era muito rico, contratou um coach, né? Coach de redação, né? E aí o coach pegou ele uma semana para treinar o guri, né? Aí treinou as cores da bandeira nacional. O verde significa isso, o amarelo isso, o azul. O guri decorou aquilo inteirinho e tal. Chegou na hora, qual foi o tema? O empoderamento feminino. Tem nada a ver, né? Aí o que que o moleque escreveu? O empoderamento feminino é um tema muito importante para o Brasil. E quando eu me lembro do Brasil, eu me lembro da bandeira nacional. E a bandeira nacional foi assim que o negócio funciona. Então, o Maluf fazia assim, o Brizola fazia assim, o Grito talvez não fosse tão bom nesse negócio, né? Então, realmente é. Mas é aquela coisa, é muito triste chegar a esse ponto. Quer dizer, você chegar a um ponto tal que um ministro está fazendo, que é um ministério importante, tudo bem, tem 39 ministérios, o Alibaba tinha 40, mas aí é uma questão só de número. Mas, enfim, né? É um ministério importante. E o cara vai lá e enrola, quer dizer, não consegue falar nada, por quê? Porque ele está nas cordas, né? Ele não pode desagradar o mercado, ele não pode desagradar o Lula, ele não pode desagradar a esquerda, ele não pode desagradar. Ele está nas cordas, ele não tem. Aí ele decorou aquilo ali, vou falar na bandeira nacional e vida que segue. A única coisa que me assustou nessa história toda é que eu vi que o Lula, na reunião ministerial, ele falou algo do tipo que temos que rever alguns erros que foram cometidos. O Lula falando que cometeu erro, realmente, Não, não, foram cometidos. foram cometidos, tá? Não Foram foi, cometidos. Sujeito graças, oculto. foram Calma, cometidos. calma Ah, lá. então, eu estava precisando de alguém para interpretar o texto para mim. Então, foram Calma lá. cometidos. O Foram Lula não, cometidos. não usou a expressão eu cometi erro, Não, não, nem nós. graças, Nem ainda bem. nós. Nem nós cometemos. Ainda bem, eu estava Foram doendo, né? cometidos. No Ah, mesmo, no mesmo ano, o Botafogo ser campeão da Libertadores e o Lula admitir que cometeu erros é o fim dos tempos, sem dúvida nenhuma, né? Você sabe que você não deve juntar na mesma frase Lula e Deus, porque o Lula não gosta de concorrência. E também não deve juntar Lula e o demônio, porque o demônio não gosta de concorrência. ah. Mas aí é uma outra história. Então, graças a Deus. Então, o Lula não falou que cometeu erro. Puxa vida, vou dormir tranquilo hoje. Então, Olha, foram cometidos erros genericamente por esse bando de idiotas que eu tenho que carregar nas costas. Segue o Os jogo. aloprados aí. Esse bando de imbecis. Tá certo. eu tinha um amigo meu que dizia, sempre falava assim, né, que às vezes numa situação que a gente estava vivendo dentro da empresa, que ele se sentia desmotivado, porque ele estava ensinando um camarada lá e era como se a certa altura, com o carro a 180 quilômetros por hora, o cara virasse para ele e perguntava, mas onde é que é o freio mesmo, né? Então, assim, para você ser um bom ministro da Fazenda, não necessariamente você precisa ser um bom economista. Mas a gente sabe que de economia, além do Haddad não ser economista, ele conhece pouco, né? Porque, como ele mesmo disse, o pouco de economia que ele conhecia, ele colava e a gente está vendo, né? Se eu fosse resumir, assim, o que eu achei da entrevista, se fosse transformar numa receita, né? Como se fosse uma receita de bolo, eu diria que foi assim, uma pitadinha de dó, bem pouquinho, né? Que não dá para ter muita dó de petista, então um pozinho de nada, assim, vergonha alheia, putz, a gosto, né? Mas, assim, quantas doses se quiser, bate lá a gosto. E assim, o molho é um molho meio agridoce, né? Que ele mistura assim uma certa dose de desespero com sadismo, né? Porque é um certo sadismo de você ver um petista passando vergonha, mas ao mesmo tempo um desespero porque esse petista é o piloto do avião que você está dentro, que é esse país chamado Brasil, né? Então é esse molho agridoce, que tem esse sabor contraditório. É sempre bom a gente ver um petista enquadrado. E a Thaís Herédia, eu acho que ela fez um bom trabalho como jornalista, né? Uhum. Ela quase que chegou ao ponto de, a certa altura, ridicularizar ele, porque a entrevista foi tomando um rumo, né? E assim, né? A entrevista da Haddad, ela diz muito sobre economia, sobre tudo que ela não disse.
né? Então ela mostra bem, né, o tamanho da nossa tragédia. Esse pouso não vai ser um pouso simples, né? Realmente você vê que não há nem no discurso uma certa ênfase em buscar um comprometimento com responsabilidade fiscal, né? Até o discurso é frouxo, né? Então eu acho que realmente assim, essa entrevista ela talvez seja um puro suco do que é esse governo e dessa condição econômica, né? Quando você vê um ministro de um país em que a gente tem um problema de controle de inflação, que as pessoas estão perdendo o poder de compra, em que o país tem uma trajetória problemática da nossa dívida, para dizer pouco, um problema fiscal grave, e ele dedicando parte do seu tempo a comentar a decisão da Meta de não ter mais checadores da verdade, atribuir ao Bolsonaro essa altura do campeonato, né? Então acho que assim, dá bem a dimensão da complexidade. E o mais terrível de tudo isso é como eu falei para o Xará. Qual é a chance dele sendo substituído? Que de certa maneira já foi, né? Acho que ele já sofreu uma intervenção aí, né, do chefe da Casa Civil e do chefe do Ministério da Propaganda, né? Mas qual é a chance que tem dele não resistindo ao cargo que coloque alguém melhor? Eu fiquei pensando em alguns nomes, Xará, daqueles que Não. nos garantiriam noites maravilhosas de sono. Por exemplo, Beluso, Mercadante, Manteiga. Olha que coisa maravilhosa. Uma Quem, eu, constelação. eu não consigo imaginar que algum empresário sério a essa altura do campeonato vai se prestar um papel meio de Joaquim Levy, né, para entrar aí e ser fritado, né? Porque se o Haddad, que o Haddad apanha do partido, imagina um outro qualquer, né? Lembrando que o Haddad foi o candidato que disputou com o Bolsonaro, né? Então, quer dizer, em tese, ele seria um ativo relevante do partido, jamais deveria ser alvo de fogo amigo, mas que se dane, né? Então, assim, mesmo em toda essa competência. Ele não precisa ser um economista, a gente teve um bom ministro da Educação anos atrás, era o Paulo Renato, e era economista, né? O José Serra, à frente do Ministério da Saúde, muita gente avalia como tendo sido um bom trabalho, e ele não era médico, né? Então, o próprio Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, foi o ministro da Fazenda que liderou uma equipe que implementou o Plano Real. Então, o fato dele não ser economista por si só não seria problema, né? Desde que ele tivesse algumas noções elementares de economia, o que não parece ser o caso. Mas ainda assim, parece que, por mais paradoxal que seja, a gente tem que torcer por ele. Olha que loucura a nossa situação. Bom, vamos para o nosso próximo tema, que é o seguinte: desgraça pouco é bobagem. Eu confesso a vocês aqui, minha culpa, minha máxima culpa, tive um dia super corrido, não consegui capturar aqui os primeiros spoilers em relação à reunião ministerial, né, que foi que ofuscou a posse do Trump, né? Puxa vida, uma coisa incrível. Mas eu queria ver com o Xará aí, que está mais antenado, e sugerir o tema. Quais são as suas primeiras impressões? Uma delas ele já disse, né? A ordem é: vamos passar os próximos 2 anos falando mal do Bolsonaro, assim a gente tenta se eximir da responsabilidade do que a gente está vivendo. Mas e aí, Xará? O que que você tirou dessa reunião ministerial aí? Bom, pouco que eu li, primeiro que destaque aí para o Ministério, para o ministro da Propaganda, que estreou em grande estilo, dando um freio de arrumação, né? Então, assim, ó, pessoal, vamos focar nas redes sociais, coisas revolucionárias, um negócio assim, você pensa, pô, eu não pensei nisso antes, vamos focar nas redes, né? Um negócio importante e tal. Então, o pessoal vai começar a monitorar as redes, né? Acho que não fazia, não faziam, né? Porque esse negócio do Pix claramente é que faltou o monitoramento das redes, né? Enfim, e foi muito elogiado. Eu fico imaginando, quer dizer, você tem um bando de amador lá, chega um profissional, qualquer um, né? Nós somos aqui todos profissionais, trabalhamos em empresa, tal. Você vai fazer uma apresentação, você meio que estrutura, né? Você tem uma. E aí você chega numa reunião dessa, né? Pensa no plantel de ministros do Lula. É óbvio que você vai causar boa impressão. Você, pô, tem lá um PowerPoint bem feito, com, né, bem estruturado, tal. O cara foi bem elogiado. Então, eu acho que começamos com o pé direito. Eu acho que a segunda metade aí do governo Lula, eu vi
Eu vi o Porto preocupado, né, com a qualidade, enfim, das políticas públicas, porque afinal nós estamos no mesmo barco, né? E é importante que dê certo. Então eu fiquei mais tranquilo. Diga, Nora, você Não, eu estava. discordo de uma Ufa! coisa. Nós não começamos com o pé direito, começamos com o pé extremo esquerdo. Isso, extremo esquerdo, perdão, perdão. Porque, Inclusive a nova ordem, aí você já me dá aí a deixa para o segundo ponto importante, é que empreendedorismo será um foco importante dessa segunda parte. Eu acho que finalmente caiu a ficha de que esse brasileiro que está aí entre 2 e 5 salários mínimos, e que cai a aprovação do governo Lula uns 20 pontos percentuais, né? É o cara do corre, né? O cara que está lá no trabalho informal, precisa ganhar dinheiro, sabe-se lá como, tal, e ele agora não é mais precarizado, agora é um empreendedor. Mais que Então, isso, um sonegador, um- fascista, não, reacionário. não, já não é mais sonegador. Porto, a portaria foi cancelada, Ah, tá, inclusive entendi. uma medida provisória foi feita para garantir que não vai ter, de maneira alguma, tributação em cima do Pix. Então, coisa que já não tinha, então a gente fica imaginando por que tem que ter uma medida provisória, enfim. Mas empreendedorismo é a nova palavra de ordem, a gente vai ouvir muito sobre isso. O PT finalmente vai abraçar. Eu não sei como é que eles vão fazer, porque tem os sindicalistas, tem lá o Lupe, enfim, esses dinossauros que eu não sei se estão muito contentes com esse assunto, mas o Lula falou, então vai Você ter acha que. então que o resultado da reunião ministerial é que finalmente o PT vai aceitar o pobre de direita? Aparentemente, essa é a ordem unida. Agora, se o pessoal vai obedecer, aí vamos ver ao longo do tempo, né? Diga aí, Nora, e você, o que que achou da reunião ministerial? então, eu até acho que é capaz de pintar um 40º ministério ali, o Ministério do Empreendedorismo, tá? Como eu falei, minha dúvida são as pautas que eles vão defender. Eles vão defender o quê? Reajuste salarial unificado para a categoria? Provavelmente. Também não vamos pedir coerência, né? Então, essa pode ser uma das pautas. A outra pode ser imposto sindical para os empreendedores, né? Em troca, provavelmente, de um clube de campo, de uma assistência médica, né? Alguma coisa assim. Porque também, convenhamos, né? Não dá para dissociar tão rapidamente, né? Uma coisa assim, né? Afinal, uma coisa que eles já estão trabalhando há décadas, por um lado, você não consegue virar, né, Gutermann? Isso. Não é tão simples assim, né? Como é que é aquela É, história da natureza do escorpião, né? exatamente, voltamos sempre nesse ponto, né? Agora, isso daí. Agora, o que ficou muito claro dessa reunião, tudo? Voltamos no centralismo democrático. Eu escuto todo mundo e faço o que eu quero. Tá? Porque vai ser assim, todo mundo vai ter que submeter toda, não só, e continuamos com o diagnóstico errado, como se o problema fosse apenas comunicação, tá? Se você pegar pasta por pasta as barbaridades que tem, agora tem denúncia contra uma ministra por assédio moral, não sei o quê. Óbvio que tem que ser apurado, não estou aqui para dizer. Aliás, o Márcio Pockmann está fazendo uma gestão espetacular. Você sabe que um grande mérito da passagem de qualquer pessoa por qualquer lugar é conseguir se tornar uma unanimidade, né? Não é para qualquer um. E parece que ele Hum, está conseguindo. né? Não, temos umas. Então, assim, e agora ele vai centralizar tudo. Quer dizer, é mais do mesmo. Vamos voltar sempre e redescobrindo a roda, né? Então, monitorar as redes sociais, né? Agora, de novo, o diagnóstico como que tudo é um problema de comunicação, quando basicamente os problemas são de gestão, né? Então, não é tão simples assim, mas de novo, novidade zero. Muda um pouco os atores, tá? E continuamos com as mesmas coisas. Choveu, teve enchente, a culpa é da chuva, não é do sistema de escoamento de água mal feito e com mal manutenção. Basicamente é a culpa do carteiro e Para os pelo hereges, teor da mensagem, né? e para os hereges é de São Pedro, né? Então, E aí, Márcio, o que que você achou da reunião ministerial? Eu não achei muita coisa porque confesso que eu não vi. Mas o Xará colocou como tema, eu acho importante.
Eu realmente não acompanhei, só o que me chamou a atenção foi a história do Lula falar que tinham erros cometidos. Agora fiquei mais calmo, porque não foi ele que errou, então, graças a Deus, né? Já, graças a Deus, ele não gosta que fale em Deus, né? Porque não quer concorrente. Enfim, nós vamos ter provavelmente um sindicato de empreendedores, o Ministério do Empreendedorismo, eu acho que tudo isso, né, vai que é que trouxe, se é para apoiar empreendedor, vamos escolher um governo liberal, pô. É uma questão de lógica. Você elege um governo com tendência socialista para apoiar empreendedor, o negócio fica meio tanto ou quanto, como direi, né? Mas, enfim. Sobre a história, né? Eu vi outro tema, hoje eu coloquei um texto lá no Face, não sei se alguém viu, né? Esse termo já começa errado, essa história de monitorar redes sociais. Eu dei uma pequena aulinha sobre gestão de riscos, né? Então, risco é um negócio, eu dou aula disso há mais de 20 anos, gestão de risco em projeto. Risco é um troço que você, né, não controla. O risco acontece quando ele quer acontecer. Você monitora risco. Só que há alguns tipos de risco que você não pode monitorar. Então, dei um exemplo de uma casa. Por exemplo, um curto-circuito é um risco altíssimo. Você monitora um curto-circuito? Não. Você no projeto da casa bota um disjuntor, você nem sabe que aconteceu um curto-circuito, o disjuntor vai lá e abre e acaba o problema. Agora, há um vazamentozinho no sifão da pia do banheiro, você monitora, né? Diz, vamos ver, vamos esperar, né? Agora deixa sair o salário, coisa e tal, eu mando consertar, por enquanto a gente não usa a pia e tal. E rede social, você não monitora. Por quê? Porque as 300 milhões de visualizações aconteceram de um dia para o outro. Até você tomar uma atitude, ferrou. Rede social não foi feita para ser monitorada, não tem jeito. É técnico, estou falando do ponto de vista técnico, tecnicamente. Então, rede social tem que ser assim, você não pode deixar começar. Mas aí você tem que assumir que, diz, olha, então, estou fazendo censura. É censura. Fulano de tal não pode botar vídeo na internet, isso é censura. Então os caras ficam nessa, né? Não, mas não é censura, é isso, é aquilo, é discurso de ódio, aquele papo todo, né? Então esse papo de dizer, não, vamos monitorar a rede social, porra nenhuma, isso não vai acontecer, meu filho. Isso não vai acontecer O que e não estão vai fazendo, adiantar nada. o Márcio, é, fa- é colocar a mão pesada do Estado, né, a AGU no caso, enfim, Não, em cima de quem publicou, né, de modo a você criar um receio de que aconteça uma próxima vez e eu seja chamado a pagar de mas, alguma maneira. mas já existe lei para isso. Então, mas esse é o ponto. Você, de alguma maneira, extrapolar a lei e tornar a coisa insegura, né? Você é uma É, espécie de censura prévia, que é o que está acontecendo porque, agora. Você se sente à porque vontade de falar você o que você induz pensa? a autocensura. Exatamente. Você se sente à vontade hoje de falar o que você pensa? De fato? É, eu me sinto porque eu sou um Zé Ninguém. Agora, quem tem Mais ou alguma. menos, porque se você eventualmente, depende do que você falar, tirado de contexto, você pode ser cancelado, aquilo que você falar ou fizer pode viralizar, né? Então, assim, é como você falou, em tese, nós estamos protegidos por uma liberdade que nasce do nosso anonimato, mas não porque nós vivemos de fato num ambiente onde prevalece a liberdade de expressão, né? Existe claramente aí, a questão do Nicolas foi muito claro nesse sentido, né? Nicolas fez um vídeo muito bem feito, não falou nenhuma mentira, explorou uma desconfiança justa, legítima, viralizou, colocou o governo de joelhos, provando exatamente o porquê do interesse desse consórcio de veículos de informação e governos no sentido de monitorar as redes, porque criou um poder aí incontrolável, né? E a É, gente não se sente mais com liberdade plena para você dar sua Aliás, opinião. uma das medidas que o Trump assinou ontem era nesse sentido, do governo não poder coibir a liberdade de expressão. Ah, Bom, então, gente, naquela hora, né?
Se fosse o clube da Disney, a gente ouviria aquela musiquinha. Está chegando a hora de partir. Bom, moçada, conversar com vocês é sempre muito bom. Vamos começar a nossa rodada final de bolas dentro e bolas fora e dicas. Eu espero que tenha dado tempo suficiente do nosso último encontro para agora, né? Talvez aí, se alguém der um WOzinho, a gente consegue contornar com a Almeida, mas beleza. Então vamos começar pela Nora. Nora, qual é a sua Então, só vou dica, sua mostrar que bola tem. dentro e sua bola fora? Então, bola dentro é uma coisa. Tô atrasada, foi de dezembro, mas como a gente não teve programa e teve outras coisas, a minha bola dentro foi meio driblada, desviada e tudo, mas eu acho que ela tem que ser dita. Lando Norris, dizendo em dezembro, se retratando quando ele foi receber o prêmio da FIA, tá? Foi com equipe de construtores, etc., em Ruanda, tá? Eles fizeram um prêmio, entregaram o prêmio em Ruanda. Ele se retratou sobre aquilo que ele tinha dito do Max Verstappen depois daquela corridaça no Brasil, que aquilo não foi talento, foi sorte. Então, ele teve a grandeza de, olha, mais de um mês depois, reconhecer que falou besteira, tá? Em público, na entrega de um prêmio, tudo. Então, gente, tem que reconhecer, o moleque é. Tô falando moleque porque ele tem 25 anos, 24 ou 25 anos, tá? Então, bola dentro do Lando Norris, reconhecer que falou bobagem, que a corrida do Verstappen aqui no Brasil foi talento, sim, foi muito. Bola fora. Não sei se vocês viram, tá? O Gilmar Mendes dizendo que o Supremo vai avançar em Pô, qualquer medida, roubou minha bola fora, pô. em qualquer medida que avançar sobre a corte. Então, assim, eu não sei Ah, onde não que foi, roubou minha bola tá? fora, não. Não, a tua É, era outra? é o É a mesmo, mesma mas personagem. por outro motivo. Olha que Tá. Então, beleza, hein? assim, não, mas ele simplesmente disse isso, tá? Quer dizer, eles vão barrar qualquer medida do legislativo que avance sobre o Supremo. Ou seja, não adianta voltar impeachment, não adianta voltar mandato de ministro do Supremo. Na verdade, não adianta nada, tá? Eu não sei onde que foi parar a equivalência dos três poderes, os pesos e contrapesos. Eu acho que foi tudo para as cucuias. Bom, enfim. E dica um filmaço. O nome é meio estranho, chama Meu Vizinho Adolf, tá? É um filme, deve ter uns 10 anos mais ou menos. Eu vi, eu não me lembro se foi na HBO ou no Amazon Prime. Super interessante, super interessante. É um sujeito que mora na África, na América do Sul. Na verdade é na Colômbia, tá? Só que eles não dizem. E ele acha que o vizinho de casa, ele é um polonês que sobreviveu ao campo de concentração e tudo, e ele acha que o vizinho de casa, vizinho de muro, é o próprio Adolf Hitler. Agora, aí que vem as ironias, tá? O filme é israelense. Uma coisa que eu adoro os israelenses é essa capacidade de rir de si mesmos, tá? Então, assim, o É, o humor filme judaico é sensacional, né? é genial. Então, assim, o filme, apesar do nome, apesar da temática, ele tem um humor, assim, finíssimo. O filme inteiro tem uns lances engraçadíssimos, tá? Não é que a temática não seja meio pesada, tá? Mas, enfim, vale muito, muito a pena ver. Meu vizinho Adolf. Não me lembro o nome do diretor, nem o nome dos atores. O ator que faz o papel do Adolf é aquele cara de Bacurau. Agora, isso eu só sei porque pesquisei, tá? Porque Bacurau eu vi e apaguei da minha memória, tá? Aliás, enquanto eu vi, eu xingava, eu falava assim, gente, eu vou desistir, não sei o quê, tudo. Eu fui até o fim, mas, enfim, é isso, pronto. Meu vizinho Adolf, uma E você, dica. Marcião, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Eu vou pedir para substituir a bola dentro por um registro que nós não fizemos, né? Diga Que aí. foi a morte do Léo Batista. Putz, é Ah, verdade. E realmente, eu estava vendo, né, na Globo Porra. um documentário sobre ele, eles fizeram um pouquinho antes da morte dele. O Léo Batista, ele narrou o suicídio do Getúlio. Isso que eu ia falar, ele narrou o suicídio de Getúlio e 34, deu a né? notícia da morte do Senna. do Senna. Não, Uhum. dá para ver
E o Léo Batista, realmente a gente tem que admirar certas pessoas. Ele era uma espécie de roubada substituto ao Tabajara, sabe? Quando dava uma merda, ele chamava o Léo Batista. Isso ele já com 80, 70, né? Então, essa história, os dois casos foi a mesma coisa, né? Quando o Getúlio se matou, isso em 54, não tinha internet, não tinha nada, ele estava de bobeira lá. De bobeira não, ele estava de plantão lá e não deu tempo de chamar o locutor oficial, que era o Heron Domingues, se eu não me engano, e ele diz: Olha, Léo, o O Getúlio se matou, Globo rapaz, no vai, ar. entra no ar aí agora você. E o do Ayrton Senna foi a mesma coisa, que o Galvão Bueno, que era muito amigo do Senna, não conseguiu narrar. Ele não conseguia, ele diz, olha, ele mandou lá para o Globo, não estou conseguindo mais, eu sei que ele está morrendo, coitado. E o Léo Batista foi chamado, E entrou lá no anunciou a morte filme, cerebral dele. e o mais interessante é o seguinte, que ele estava ouvindo a entrevista da médica, e ele é filho de italiano, ele falava italiano. E diz que a médica falou, na hora em italiano lá, que ele tinha morrido, que não havia mais o que fazer. Ele falou a frase em italiano. Então ele disse: Olha, eu vou botar no ar que ele morreu, porque antes de todo mundo que estava esperando traduzir, então realmente é um cara marcante, né? A voz marcante é um cara marcante. Eu acho que vale a pena a gente pelo menos dar uma lembrada no fato. Todo mundo tem alguma recordação do Léo Batista, né? Alguma coisa que o Léo Batista narrou. Então, bom, bola fora, a primeira é a história do Musk, de colocar em gesto nazista, um negócio assim que, porra, isso não tem nada a ver, né? Acho que a gente já falou muito sobre isso, né? É absurdo, os caras estão correndo, catando pelo em ovo de qualquer jeito, né? E ao invés da dica, eu vou colocar uma segunda bola fora, uma teoria conspiratória que eu estou levantando agora, que foi o Alexandre Moraes ter proibido o Bolsonaro de ir na posse do Trump e o Haddad falar no Bolsonaro. Eu estou com a seguinte impressão, eu estou com uma teoria conspiratória. O pessoal sabe que o único candidato que o Lula ainda consegue derrotar é o Bolsonaro. Então, eles estão tentando, de alguma coisa, ressuscitar o Bolsonaro, que já morreu há algum tempo, né? Então, agora ele pode ser transformado num mártir internacional, né? Não é possível que seja só incompetência ou picuinha do Alexandre, também pode ser. Mas, quer dizer, por que que ele negou o convite? Quer dizer, ia acontecer alguma coisa diferente se o Bolsonaro fosse lá? Porcaria nenhuma. Mas agora, quer dizer, chamou a atenção da mídia internacional para o fato de que, né, nós temos um regime prepotente no Brasil que não deixa sequer um cara que não foi condenado por nada sair do Brasil com um destino certo, ele ia na posse do Trump, E um ele cara que não ia recebeu conspirar, 50 e tantos milhões de votos, né? Metade do não, eleitorado, né? exatamente. Então, Não, e o cara ele não ia lá conspirar, ele não ia tramar assassinato, não, ele ia na posse do Trump. Só isso, apenas isso, é. né? Então, isso ou é muita burrice, ou a minha teoria é essa: eles estão querendo trazer o Bolsonaro de volta, que é o único cara que eles têm certeza que o Lula pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe. E a dica, Márcio? Não, eu substituí a dica pela segunda bola Ah, fora. então tá bom. E Estou você, bem no Xará? Almeida. Ah, não vai me entregar para o Almeida Não, não dessa vou vez. não, tá compensado, tem crédito. Está E compensando. você, Xará? Minha bola fora, eu comentei uma entrevista do André Singer para a BBC, né? Foi objeto aí de alguns posts. Minha bola fora vai para o André Singer, porque ele insiste em dizer que o PT não pode abraçar o empreendedorismo. Eu acho que ele não está ligado porque não seria coerente, essas bobagens. Então, o André Singer, pela falta de sintonia com o Lula, é a minha bola fora. Minha bola dentro vai para a parceria que o Estadão fez com o Rodrigo da Silva. Achei, de fato, uma bela sacada do Estadão de ter a ideia, né, de chamá-lo, que certamente foi do Estadão, acho, né, como iniciativa, né, de, ó, vamos ver um cara aí que seja alinhado mais ou menos com a linha do jornal e que seja sério e que esteja bombando aí nas redes sociais. Rodrigo da Silva, eu acho que encaixa perfeitamente no perfil do jornal e eu acho que vai realmente uma excelente. E para o Rodrigo da Silva dá uma densidade diferente, né? Porque você está num veículo
tradicional, né? Diferente de ter um canal no YouTube. Então, eu realmente encaixou muito bem, acho que foi uma bela sacada. E minha dica, uma dica que foi dada no programa passado, e eu peguei para mim, assisti, eu não sei quem foi que falou do número 24, se Acho que foi foi o o Vitor, Vitor. Vitor, foi o Vitor Vitor, Loyola. né? Vitor. Então, o filme norueguês, excelente, fala da resistência de um. O filme é narrado por um velho que foi na juventude da resistência norueguesa contra a ocupação nazista. E se coloca, e ele vai contando a história, e tal, e você vai achando que é só aquilo. E quase chegando no final, último terço do filme, se coloca uma questão ética, assim, do nada, né? Assim, pô, mas caramba, precisava ter matado os nazistas, né? E parece uma pergunta meio idiota, mas caramba, e aí você começa a entrar no problema do senhor, né? Assim, a cabeça dele, como é que ele conseguiu trabalhar esse problema, né? Esse Então, dilema. é um filmaço, né? Para quem não gosta do preto no branco, né? Tem vários tons de cinza nesse negócio, né? Putz, o bandido contra o mocinho, tal. Não, tem várias nuances aí esses problemas todos sempre, né? Então vale muito a pena. Bom, a minha bola dentro vai pro Trump, né? Que conseguiu uma grande reviravolta. Muito interessante a foto oficial dele, né? Fazendo aquela mesma careta de quando ele foi preso. Não sei se vocês viram, sensacional. Ele é uma figuraça. Eu acho que ele entregou aquilo para o qual ele foi eleito, fez um discurso contundente, né? Em geral, em situações assim, a coisa mais diplomática. Então, ele, queira ou não queira, ele deu uma volta por cima, bola dentro pra ele. Bola fora, o mesmo personagem que a Nora, o Gilmar Mendes, mas por motivos diferentes. Gilmar Mendes diz que quer julgar logo a questão do Bolsonaro, né? Então, julgar logo já é por si só um contrassenso, porque, né, dá uma ideia de celeridade, quando na verdade a justiça deve procurar ser justa, aplicar a lei, né? Não deve, não necessariamente ser célere, especialmente se isso for custar a qualidade do processo do julgamento. E ali nas entrelinhas, obviamente, ele já emite um juízo de valor, né? Coisa que um juiz não deveria fazer sobre um tema ao qual ele pode ser e será instado a se manifestar, né? Mas parece que no Brasil isso é meio que um detalhe, né? Os ministros gostam de se manifestar sobre tudo. Caetano velozmente, né? Eles falam sobre qualquer tema, como qualquer assunto, inclusive aqueles que eles poderão vir a julgar, o que é um negócio meio assustador, né? Porque na verdade é como se eles estivessem antecipando um julgamento, coisa que não deveria. Eu tô na dúvida se eu já dei essa dica ou não, mas se eu devo reforçar, porque é um seriadinho bem legal assim para dormir, sabe? Final de noite, chama Madame Secretary. São 6 temporadas. O protagonista é a secretária de Estado. Inclusive, eu estou assistindo o começo da segunda temporada e tem uma participação especial até da Madeleine Albright, que foi de fato. Então, a vida e a arte se misturando um pouco, porque nesse começo de segunda temporada, a secretária de Estado, ela está numa disputa de poder, de bastidores, e ela meio que vai se aconselhar com a Madeleine Albright sobre como ela deveria agir. Então, foi bacana e foi legal porque ela vai numa cerimônia lá com o embaixador russo em Washington para celebrar a vitória da Segunda Guerra e faz um plano aberto assim. Eu vejo uma senhora, falei, cara, eu acho que essa mulher é a Madeleine Albright. E aí já fui no Google, ver uma foto, falei, eu acho que é ela mesmo. E daqui a pouco, na próxima cena, aparece elas duas caminhando ali em Washington, né? E naquele parque ali perto do Abraham Lincoln Memorial ali. E aí ela realmente está interagindo com a Madeleine Albright naquelas misturas, né, de ficção e arte. Então, de ficção e vida real. Então é isso, meus amigos. Sempre bom encontrar vocês. Rompemos a barreira dos 200 programas e agora começamos a contagem regressiva para o programa 300, que segundo consta, ouvi aí,
não tem confirmação oficial. Pode ter até auditório, ao vivo, olha lá, hein? Vamos ver. É isso aí, temos 99 programas para decidir como vai ser. Márcio, obrigado pela sua presença. Nora, obrigado. Xará, sempre um prazer. Peninha que o Vitor não pôde estar com a gente aqui hoje, mas semana que vem ele está de volta. E eu confesso a vocês assim que me deu uma nostalgia, nossos amigos Rodrigo, Cleveland, Que Tati, legal. né? São pessoas maravilhosas. Foi muito bom reencontrá-los. E, obviamente, aqui está sempre aberto para quando eles bem entenderem aparecer e participar. É isso aí, gente. Até semana que vem. Um abração. Um Valeu! Beijo. abraço, tchau. Tchau.